Hello! Vamos nessa falar sobre a comunicação que ativa os clientes com dinheiro. Pessoas que vão pagar pelo seu serviço, pelo seu conhecimento, sem ficar reclamando do seu valor, sem ficar pedindo desconto. É isso que a gente vai ver aqui agora. E se você está me vendo ou ouvindo pela primeira vez, muito prazer, eu sou a Janiele Rodrigues, neurocientista de marcas pessoais. Eu te ajudo a refinar seu posicionamento em até 45 dias para você cobrar mais caro, atrair clientes melhores e, quem sabe, até aumentar seu preço em 12, 20 vezes mais. Então, sempre dependendo, obviamente, de quanto você está cobrando hoje. Então, vamos lá. Para a gente começar aqui, quero que você reflita, tá? Deixa eu te colocar numa cena. Pensa aí comigo. Você está numa conversa com um possível cliente, aí a pessoa parece interessada. Faz perguntas, você concorda com ele concorda com você, ou ele ou ela. E aí você explica, fala mais um pouco, mostra que entende o que ele está precisando, mostra que você sabe sobre sobre essa dor que a pessoa está sentindo, ou o desejo que essa pessoa tem. E aí, de repente, você fala o preço. O que você acha que acontece? O que acontece com você? O cliente diz, vou pensar. Não é isso? Ou até some. Porque quando o cliente até fala assim para você, agora eu não consigo, ok, você está no nível ali de consciência que você está atraindo certos clientes que ainda dá para melhorar. Mas se a pessoa sumiu, ou se diz que vou pensar, ela não está sendo sincera com você o suficiente. Ela não viu o valor suficiente, inclusive, para ser sincera com você. Então, muitas vezes você está ficando com aquela sensação estranha de, onde será que eu errei? Onde será que eu poderia ter feito diferente para que a pessoa pudesse ter me dado um sim? Você já se sentiu assim? E aí eu quero te dizer que muitas vezes não é o conteúdo que você errou. Às vezes até é a forma que você não ativou o cérebro certo do cliente dentro do seu conteúdo. Pode ter sido até o conteúdo sim, mas nem sempre é o conteúdo viral, algo assim. Na realidade é a comunicação, que é isso que a gente está aqui falando agora. Então, o maior erro que os profissionais que vendem serviço, que vendem conhecimento, né? E aí entende-se por vender o conhecimento curso, mentoria, treinamento, consultoria. O maior erro de quem está nessa área de vender serviço, vender a própria mão de obra, vender o conhecimento, é achar que o cliente que tem dinheiro, ele vai decidir pela lógica, pela quantidade de informações que você vai dar, e na verdade não. O cliente com dinheiro, ele não tem tempo. Então, ele quer ter muita certeza de que você realmente vai resolver o problema dele. Ou então que você vai fazer com que ele chegue no desejo que ele tem. Então, muitas vezes, o que faz o cliente decidir rápido para comprar, isso vale para até quem não tem dinheiro também, tá? Mas quem não tem dinheiro ainda tem outro fator, que é a grana de fato. Então, o cliente que ele já tem grana, ele já está um pouco mais preparado para comprar, mas se ele não sentir segurança, clareza, que você vai de fato direcionar a pessoa, ele não vai comprar de você. Então, se você, dentro da sua fala, não ativar essa emoção de forma correta, a pessoa vai sumir. E aí, o problema, no fim das contas, quando você traz cliente errado, é de quem? Seu. Não é que o mercado está ruim, não é que os clientes estão ruins, porque a economia está horrível, está tudo caro, então está todo mundo sem dinheiro. Não, gata, é você que não ativou a emoção certa. É você que está atraindo clientes errados. E eu converso com muitos de vocês aqui no direct, né? Sempre estou conversando e tudo mais, e principalmente olhando as minhas alunas, minhas mentoradas, é que muitas não sabem atrair o cliente. Então, às vezes, você não tem nem demanda, você não tem nem pessoas para você dizer não, né? Para te dizer não, na verdade. E as alunas mentoradas, ok, já estão acelerando aqui, né? São as panteras que estão, de fato, agindo, e sucesso é para quem age. Mas muitos de vocês conversam e vocês também não estão fazendo o esforço para sair dessa zona de precisa atrair cliente. Então, você precisa se esforçar. Mas eu vou... Janiele, estou sem dinheiro. E aí cabe a você também pensar sobre isso. Você realmente não tem dinheiro ou você não está priorizando? Priorizando o seu negócio. Porque Natal vem aí.
Com certeza você vai comprar presente de uma galera, mas e você? Se presenteou para poder acelerar seu negócio? Se presenteou para que você possa ter um negócio mais próspero, atrair mais cliente? Porque, gente, quanto mais cliente você tem, mais pessoas você atrai, mais dinheiro você vai colocar no seu bolso. Então, às vezes, é inclusive uma ideia burra, vou falar assim, tá? Você deixar para depois, por conta de festa, por conta de tal problema, a não ser que seja um problema extremamente muito grave mesmo, que você tenha que investir, algo assim. Mas eu vejo muitos de vocês deixando as oportunidades passarem porque não estão se priorizando. E aí, como é que você vai atrair o cliente certo se você continua sem saber o que mudar na sua comunicação? E esse é o ponto, né? Você precisa atingir essa parte emocional do cérebro. E enquanto você não aprender a fazer isso, você vai continuar nadando, morrendo na praia, sem atrair as pessoas que realmente valorizam o seu negócio. Então imagina agora, tá? Na verdade, imagina não. Quero te perguntar algo, eu quero que você seja muito honesta com você mesma e comigo aqui, né? De respondendo. Que eu vou te perguntar agora, tá? Quando você está trazendo ali uma comunicação, um diálogo com o cliente, você sentiu que você explica demais para falar seu preço? Ou você fica tentando explicar por que você está cobrando aquele valor? Eu já vi diversos profissionais assim, né? Por exemplo, eu vou fazer uma massagem. Ah, é X reais, mas é X reais porque eu boto a pedra não sei aonde, você fica não sei quanto tempo com a pedra assim assado. Além da pedra tem óleo essencial, e aí além do óleo essencial tem... Enfim, aí a pessoa vai falando coisas que, tipo, não me interessa. Eu não quero saber como é que você vai fazer, eu quero saber se depois eu vou estar relaxada. Você é essa pessoa que fica explicando cada detalhe porque seu preço é aquele? Inclusive, quando você começa a explicar demais, você até desvaloriza seu serviço. Então, comece a refletir se você está fazendo essa fala tão minuciosa. Porque, gente, o que acontece? Quando você está falando dessa maneira, você está pensando no racional. E lembrando, as pessoas não compram pelo racional. Elas vão comprar pela emoção. Então, assim, se tem 10 pedras quentes, se tem uma pedra quente, não faz diferença. Eu quero saber se eu vou estar transformada. Como é a transformação de uma massagem, né? Um relaxamento ou outras coisas, enfim, que você tem ali para colocar. Então, muitas vezes você está ativando o cérebro de quem consome, mas não o cérebro de quem de fato vai abrir a carteira para pagar você. O cérebro do investidor. Agora eu quero que vocês imaginem comigo. Você está falando um pouco, você pergunta certo, você conduz a conversa, você não precisa ficar se explicando, você não precisa ficar se justificando, você não fica tentando agradar as pessoas, você mostra sua clareza. O cliente não pede desconto, não questiona o seu valor, não pede para pensar, ele simplesmente diz, não, vou fechar, passa o Pix. Não seria maravilhoso esse cenário? Quando você mostra esse valor, a pessoa que está do outro lado, né, seu cliente, ele sente que você sabe exatamente o que você está fazendo. A sua cliente vai sentir que você é a solução para ela. Gente, e olha, você não precisa mudar o serviço nesse momento. O que você precisa mudar é a forma como você está comunicando o seu serviço, tá? O serviço é o mesmo, o preço às vezes até é maior, e ainda assim você consegue fechar as pessoas. O que foi exatamente o que aconteceu comigo, né? Porque eu passei a cobrar de 12 a 20 vezes mais caro quando eu dei o salto para faturar 30 mil por mês ali logo no primeiro mês, né? Hoje eu tenho serviços que são muito mais do que 20 vezes comparado à época que eu cobrava baratinho. Qual é o ponto? A gente, claro, para aumentar 20 vezes, ok, vamos fazer uma repaginada, um upgrade no produto também, óbvio. Mas agora, nesse momento, eu nem estou falando exatamente de você cobrar mais caro, estou falando de você atrair as pessoas que vão te pagar mais facilmente. Então, não é sobre mudar o serviço que você tem, é sobre mudar a maneira como você faz as pessoas perceberem o seu serviço. E aí você tem 3 tipos de comunicação que você realmente pode utilizar, né? O primeiro é você falar para quem já decidiu comprar. O cliente premium, ele não precisa ser convencido, né? Esse cliente premium que não reclama, que paga rápido e tal. Ele só quer se reconhecer, ele já chega decidido a comprar de você. Então você não precisa ficar conversando com tantos detalhes. Pelo contrário, se a pessoa já chegou decidida a comprar, se você fica explicando muito, você vai afastar as pessoas. Eu vi vários memes, por exemplo, no TikTok da galera falando isso de clínicas de pilates.
Tipo, eu chego na clínica, eu já quero saber o valor. Se o valor couber no meu bolso, eu vou fazer, né? E aí, as atendentes enrolando um bocado para atender nessa ideia de humanizar o atendimento. O que você acha que acontece? A pessoa não fica, a pessoa não tem paciência de esperar. Então, é muito sobre mostrar essa transformação e explicar o preço, né? O segundo ponto é quando você reduz a explicação, tentando aumentar a direção. Então, quanto mais você explica, menos você vai liderar ali. E aí você precisa ir para esse lugar de mostrar que o caminho é com você, que você tem essa solução. E um terceiro ponto aqui de comunicação é você trazer uma comunicação que vai excluir. Ou seja, eu não preciso falar com todo mundo. Eu preciso falar com quem eu acredito que é a persona certa do meu negócio, que é o avatar certo do meu negócio. Então, por isso que é muito importante, inclusive, você ter uma definição de público que realmente te ajude a se comunicar bem. Talvez muitas de vocês não estejam conseguindo atingir o cliente certo, que não reclama, né, o cliente premium, não só por uma questão financeira ou de que o posicionamento tá feio ou algo assim, às vezes é também, né, o posicionamento muitas vezes está desajustado, mas muitas vezes o posicionamento está desajustado justamente porque você não desenhou direito o seu público, sua persona, seu avatar, certo? Então, quanto mais você fala diretamente para a pessoa certa, mais ela se identifica, você exclui aquelas pessoas que você não quer atender, beleza? E aí, qual é o ponto? Você muitas vezes não está atraindo exatamente só o cliente errado, você está comunicando errado. Então, você comunica tudo sobre seu público de forma errada. E aí, eu quero te perguntar, até quando você vai ficar nessa de receber clientes ruins, clientes que não têm grana para te pagar, clientes que vão te pagar pouco? Até quando você vai treinar o mercado para te pagar menos do que você vale? E o problema todo é justamente esse, né? A maioria das pessoas não percebe isso, assim. Elas não sabem onde mexer no seu negócio para poder justamente resolver alavancar. Muitos de vocês ficam tentando fazer sozinhos, fica mudando preço, muda post, muda estratégia, muda oferta e não muda a base, que é a comunicação emocional, que é tudo isso que eu tô trazendo aqui para vocês. Agora eu quero saber de vocês, qual a sua dúvida sobre o tema de hoje, qualquer dúvida que você tenha para que a gente possa alinhar aqui. E até mais. Tchau, tchau.